Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Mas primeiro, vamos conversar com o Felipe Quintas aqui, que já se juntou a gente, vai falar hoje sobre a energia do ponto de vista das ciências sociais. Bom dia, Felipe Quintas, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulus. Bom dia a todos os ouvintes do Duplo Expresso. Então, o tema de hoje é sobre energia do ponto de vista das ciências sociais. Isso é um assunto um tanto interessante, porque as ciências sociais não têm o hábito de discutir a questão da energia. O que é estranho, porque o trabalho é uma das categorias centrais das ciências sociais, não só marxista, mas também de grande parte da economia política, da antropologia, da história. E segundo a física, a energia define-se justamente pela capacidade de realizar trabalho. Muito se discute sobre trabalho nas ciências sociais, mas quase nada sobre energia, sendo que sem energia não há trabalho. Isso, uma das explicações possíveis para isso é que isso se justifica por um segregacionismo das áreas de estudo, uma separação cada vez maior das áreas de estudo, sendo que a realidade não demonstra essa separação. Então, as sociedades elas só existem por conta da base física em que elas existem, da base física não só das pessoas que compõem a sociedade, mas do meio em que elas reproduzem as suas práticas sociais. Então, existe uma ligação muito íntima entre a física e a sociedade, porque sem o meio físico, sem a materialidade física, não existe sociedade, não existe história, não existe cultura. Nenhuma construção política e social existe sem um meio físico que comporte isso. E muitas das questões políticas e sociais dizem respeito ao controle desse meio físico e dos recursos físicos nele disponíveis. Uma vertente teórica que particularmente deveria se interessar mais pela questão da energia é justamente o marxismo, por ter uma abordagem francamente materialista, como que se pode discutir a matéria sem a energia. Então, isso não só o marxismo que advoga o materialismo, o empirismo também tem uma carga materialista muito forte. E nenhum deles, pelo menos não é comum a eles discutirem em profundidade a questão energética. Então, o que eu vou tratar hoje é apenas um esboço resumido das relações fundamentais entre a energia e as questões políticas e sociais, particularmente a questão do poder. Então, como havia falado antes, segundo a física, a energia se define pela capacidade de realizar trabalho. E trabalho, enquanto categoria social, pode ser definido como o esforço e a habilidade do ser humano, enquanto membro de uma coletividade, de modificar intencionalmente, ou seja, segundo um projeto deliberado, a natureza e adequá-la aos seus propósitos. Propósitos esses que são elaborados intelectualmente e depois convertidos em realidade prática, em realidade material, através do trabalho. Ou seja, o ser humano, ao mesmo tempo que transforma o meio, se autotransforma. E nessa dialética a história torna-se possível. Então, não é de se admirar que o trabalho seja uma das categorias mais importantes no pensamento social, político e econômico.
não foram poucos os pensadores modernos das mais diferentes tendências políticas, como o John Locke, liberal, o pai do liberalismo, o William Pitt, com viés mais mercantilista, o Adam Smith, numa interface entre o liberalismo e o mercantilismo, o Ricardo, francamente liberal, aliás, o pai intelectual do Paulo Guedes, né? O Liszt, por exemplo, um grande pensador nacionalista, desenvolvimentista alemão, que fundamentou sua teoria histórica do protecionismo pela experiência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que de um tempo para cá se arvoram defensores do livre mercado, não só nunca praticaram esse livre mercado, como ainda foram inspiração direta para um dos principais defensores das políticas protecionistas e desenvolvimentistas, que foi o Liszt, né? E o last but not least, o próprio Marx, né? O trabalho é uma categoria central do pensamento de Marx. E todos esses autores entenderam o trabalho como base da organização material das sociedades e como principal elemento de geração de riqueza. Todos esses autores compartilham do pressuposto de que a riqueza tem um lastro material, e esse lastro material é humano porque é construído pela relação do ser humano com um meio físico em que vive. Bem diferente das ideologias monetaristas que querem colocar o dinheiro como se fosse independente das relações concretas do ser humano. O dinheiro não é uma entidade que paira, abstrata, acima das pessoas e que governa os seus destinos. O dinheiro é um instrumento político dos seres humanos e a sua finalidade política existe nas relações concretas existentes entre as pessoas, nas relações sociais e políticas. E o lastro de todo o valor, o lastro de toda a geração de riqueza é o trabalho. Só que o trabalho está profundamente envolvido com questões políticas, ou seja, com a distribuição de poder nas sociedades. E a discussão sobre quem comanda o trabalho é uma das discussões centrais das ciências sociais. E quando se discute quem comanda o trabalho, está se discutindo quem comanda a energia, né? Por isso que é importante discutir a energia no âmbito das ciências sociais, né? Então, é consensual, né, que as fontes de produção de energia fazem parte da infraestrutura de todo o país, ou seja, são a base de qualquer edificação social, econômica, política, demográfica, etc. Não à toa, todos os exemplos históricos de desenvolvimento nacional, sem exceção, principiaram pela construção das fontes de energia para aumentar a capacidade de trabalho e, portanto, aumentar a riqueza do país. Qualquer país que vocês peguem, todos eles, nenhum deles iniciou um processo de desenvolvimento sem desenvolver as suas fontes de energia. Ô, Felipe, uma observação interessante, tem um livro que eu não sei se você já leu, que se chama Por que o Ocidente Manda no Mundo? Estou fazendo uma tradução livre, que o nome em inglês é Why the West Rules. E falando não conheço esse livro. É muito bom esse livro, ele é recomendado aqui, né, na pós-graduação, por exemplo, do Instituto de Desenvolvimento de Genebra, e também no próprio que eu fiz também aqui. Mas lá esse autor, que ele vai comparando o processo de desenvolvimento do polo ocidental e do polo asiático, né, concomitantemente, ele mostra, por exemplo, que os níveis de emissão de carbono que a gente tinha durante o Império Romano só voltaram a ser atingidos no Ocidente na Revolução Industrial, né? E aí, claramente, que a gente passou muito disso. Mas então, o nível de emissão de carbono, isso eles fizeram um estudo pegando o lodo no fundo do mar Mediterrâneo, essas coisas, lodo em lago, essas coisas, eles pegam aqueles núcleos e vão vendo pela quantidade de carbono na atmosfera e viram que, de fato, né, quando a gente fala a Idade Média, tudo foi uma grande reversão, então até no uso de energia,
e a gente tinha um grande avanço técnico em Roma. Ele mostra algumas questões ali de mecânica, tubulação, etc. É como se a gente tivesse regredido no Ocidente, de fato, né? Há uma tentativa de, né, revisão, dizendo a Idade das Trevas, não foi das Trevas, teve não sei o quê, nessa coisa de tudo você tentar desconstruir. Hoje em dia, tudo é, você pensava uma coisa? Não, não é verdade, é diferente disso. Mas, enfim, um dado objetivo é que o Ocidente usava, passou a usar menos energia do que usava objetivamente no tempo romano, e algo que a gente só vai voltar a alcançar e ultrapassar muito, né, milhares de vezes, na Revolução Industrial. Mas é isso mesmo, o nível de desenvolvimento de uma sociedade é refletido no número, na quantidade de energia que ela consome de uma forma objetiva, Felipe Quintas. Exatamente. Segundo algumas correntes da antropologia neoevolucionista, uma sociedade é mais ou menos evoluída do que outra, dependendo da sua capacidade de aproveitamento energético. Então, isso é uma questão a ser discutida de uma forma séria. É claro que existe toda uma tendência de relativismo, ou talvez, às vezes, não é nem de relativismo, mas de priorizar outros fatores de explicação social. Então, explicar, por exemplo, a complexidade da questão religiosa, dos rituais, das relações sociais, né? Então, nesse ponto, pode-se considerar que a Idade Média não foi propriamente uma idade das trevas. E, de qualquer forma, apesar de ter uma base material menos sofisticada que a do Império Romano, historicamente significou um avanço e foi o caminho pelo qual a modernidade pôde surgir, uma vez que não existe regresso na história, né? Em termos gerais, a história não volta para trás, ela sempre vai para frente. Se vai ser melhor ou pior, aí é outra discussão. Mas ela nunca regride. Então, agora, em termos, ela nunca regride no sentido do caminhar histórico, né? Agora, no campo da base material, de fato, a Idade Média foi muito menos sofisticada do que o Império Romano. O Império Romano era uma civilização urbana e a Idade Média surgiu por um processo de ruralização, ou seja, de destruição, de desmantelamento daquelas forças produtivas que se tinha no Império Romano. O Império Romano foi pautado pela escravidão alimentada pela conquista, a Idade Média pela servidão. Então havia toda essa diferença. Mas no campo no sentido do aproveitamento energético, de fato, Roma tinha muito mais do que a Idade Média, e nesse sentido marca um retrocesso. E alguns antropólogos evolucionistas vão pegar justamente essa questão da capacidade energética para classificar as sociedades como mais ou menos evoluídas. O que não quer dizer que esses antropólogos defendam que as sociedades com menor aproveitamento energético não sejam dignas de existência. É uma diferença muito grande. Simplesmente eles falam que a organização social delas é menos complexa do que as que têm um maior aproveitamento energético. E esse pensamento neoevolucionista tem uma base marxista também, né? Porque a energia é o fundamento do trabalho, né? Então, quanto maior é a capacidade de uma sociedade de aproveitar, de mobilizar a energia, maior são as possibilidades de trabalho que essa sociedade dispõe. E como o trabalho é a categoria social básica para o marxismo, para outras correntes de pensamento, então, quanto mais trabalho uma sociedade dispõe, mais complexa, mais sofisticada, mais desenvolvida, mais evoluída ela é. Aliás, toda a questão do comunismo para o Marx é que no comunismo todo trabalho seria apropriado coletivamente em benefício da coletividade, em benefício de todos. Para o Marx, no comunismo, a apropriação do trabalho não seria mais uma apropriação privada, seria uma apropriação coletiva. Então, não haveria mais o sequestro do trabalho alheio pela mais-valia. Todo trabalho social estaria a serviço da sociedade.
E, portanto, para o marxismo, toda a energia disponível na sociedade seria mobilizada em favor da sociedade. Então, a discussão que o Marx trava é uma discussão sobre energia, porque para ele o capitalismo significa sequestro de energia. Para o Marx, o capitalismo significa que o capitalista expolia a energia do trabalhador através da exploração do trabalho, através da mais-valia, e no comunismo, toda essa energia estaria disponível coletivamente para todos, para engrandecer a sociedade como um todo, sem exploração. Então, o que o Marx estava falando era basicamente de energia. O Marx, nesse sentido, é um pensador evolucionista também, porque para ele, quanto mais a energia é voltada para o usufruto social, o usufruto coletivo, mais desenvolvida essa sociedade é. E como Marx deixava bem claro que o comunismo só poderia vir com o desenvolvimento máximo das forças produtivas, ou seja, com o desenvolvimento máximo do trabalho, com o desenvolvimento máximo da capacidade de produção e de utilização energética, então o comunismo para o Marx seria o regime social, o regime político da máxima energia voltada toda ela para a coletividade. Por isso que o maior país comunista hoje que existe no mundo, que é a China, se esmera tanto em aumentar a sua produção de energia e em diversificá-la. É por isso que a China não abre mão das suas obras faraônicas, que a China construiu Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, que superou Itaipu, embora a produção de Itaipu ainda seja maior que a de Três Gargantas, mas o potencial energético de Três Gargantas é maior do que o de Itaipu e já vai superá-lo. Mas isso é feito para quê? Para a construção do projeto comunista que promove o máximo desenvolvimento das forças produtivas. Isso, no caso da China, um país com um regime político comunista que desenvolve cada vez mais uma economia, uma sociedade com uma base comunista. Ainda não é comunista plenamente, mas está desenvolvendo isso e tem essa intenção. Agora, se vocês pegarem qualquer outro país do mundo que se desenvolveu, teve como base a construção das suas fontes de energia. Então, não dá nem para começar a citar exemplos, porque todo país do mundo é assim. Brasil, Paraguai, México, Argentina, França, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Mongólia, enfim, Índia. Enfim, todos eles principiaram seu processo de desenvolvimento pela produção de energia. Sem produção de energia não existe nada. É por isso que houve toda uma campanha de demonização contra Belo Monte. Porque Belo Monte seria o ponto de partida para o processo de desenvolvimento da Amazônia, levando o Estado para a Amazônia e, portanto, diminuindo a necessidade das ONGs e roubando o espaço das mineradoras estrangeiras na Amazônia. Mas, Felipe, eu concordo com você, eu também era a favor do Belo Monte, inclusive eu acho que aquela história de lago, né, fazer a fio d'água, achei um absurdo, né? Mas, fora isso, o que aconteceu? Fizeram Belo Monte e isso não está traduzindo desenvolvimento, pelo contrário, né? A cidade, eu não sei Altamira, mas a cidade lá perto é um desastre e é justamente para alimentar mineradoras estrangeiras que exportam tudo da forma mais bruta possível, subfaturada, contribuindo para as tais das perdas internacionais do Brasil. Então, a ideia podia ser essa, mas não foi nada desenvolvimentista a resultante da construção de Belo Monte, infelizmente, apesar de eu ser um entusiasta daquela obra, assim como você. A resultante de Belo Monte não foi desenvolvimentista porque o projeto foi sabotado desde o início. Né? Não vai ter desenvolvimento nenhum ali na Amazônia. A Amazônia jamais vai ter o padrão de vida da Finlândia se não tiver uma Belo Monte ali na região. É claro que Belo Monte por si só não resolve a questão, mas o projeto que se tinha de construção não era para só parar em Belo Monte, era para iniciar todo um processo
de mudanças estruturais na região, inclusive com uma reforma agrária. Agora, por questões políticas, nada disso foi adiante. Mas o projeto do governo do PT era excelente, só que não foi executado. Aí também entra a falta de capacidade administrativa do Estado brasileiro, entra tudo isso. Mas havia, assim, um cunho desenvolvimentista, e para que se crie ali boas oportunidades de emprego, um estado de bem-estar social, é preciso que haja a fonte de produção de energia. Se não tiver fonte de produção de energia, não vai ter mais nada. Então, a pedra fundante é Belo Monte. Belo Monte foi implantada ali para ser a pedra fundante. Até porque nenhuma produção de energia é um fim em si mesmo. Ninguém constrói uma hidrelétrica ou uma usina nuclear ou uma usina eólica, né, ou uma usina de aproveitamento de marés pelo prazer de construir. Constrói como ponto de partida para outras atividades produtivas, para uma maior ocupação demográfica da região. A construção de fontes de produção de energia é sempre um meio para outras finalidades. Belo Monte era um meio para várias finalidades na região, inclusive uma reforma agrária, mas infelizmente o projeto ficou pelo meio do caminho e hoje, infelizmente, só beneficia as mineradoras estrangeiras. Até porque, para que o projeto de Belo Monte fosse mais bem sucedido, era preciso que tivesse uma Vale estatal, né? Era preciso que a Vale voltasse a ser a Vale do Rio Doce, uma empresa estatal voltada não apenas para as atividades de mineração, mas também para a industrialização, o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social. Lembrando que a Vale do Rio Doce mantinha várias atividades sociais em várias cidades nas quais atuava, e que depois de privatizada, todas essas atividades sociais foram extintas. É verdade. Então, Felipe, ainda nesse tocante, deixa eu perguntar, eu queria ouvir a sua opinião, porque o Exército, retoricamente, tem um discurso que seria parecido com o seu, da necessidade de desenvolvimento da Amazônia, mas a gente vê o pessoal que publica lá naquele Defesa Net, aqui, que a gente chama carinhosamente de Diário do Surto, inclusive o editor, Nelson During, veio me seguir no Twitter na semana passada. Eu tô apavorado, ele tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque o sujeito veio me seguir na semana passada. Mas, de qualquer forma, eles estão defendendo que o garimpo seja legalizado e estendido a toda a Amazônia, pegar os 30 milhões aí de desempregados, subempregados, precários, desalentados do Sudeste e mandar todo mundo garimpar na Amazônia, transformando tudo numa grande serra pelada, quando o objetivo disso é contrabandear os minérios subfaturados, mandar o ouro e eventuais outras riquezas minerais para fechar o rombo na sede do capitalismo. E o seu projeto não se confunde com esse dos generais de transformar a Amazônia numa grande serra pelada, certo, Felipe? É óbvio que não, né? Até porque, apesar desses setores militares usarem há muito tempo a retórica de desenvolvimento da Amazônia, mas desenvolvimento para eles significa algo completamente diferente do que o que eu me refiro como desenvolvimento. O que eu me refiro como desenvolvimento é desenvolvimento mesmo, é desenvolvimento de verdade, mudanças estruturais na produção e na sociedade, de forma que se produza mais riquezas, que essas riquezas sejam distribuídas por toda a sociedade, de forma a aumentar não só a taxa de acumulação, mas também o bem-estar social e o padrão material de vida da maioria da população, né? Isso é uma definição básica de desenvolvimento. Pode-se considerar que é uma definição acadêmica, até mesmo idealista, mas quando a gente vê na história, todos os países ditos desenvolvidos passaram por processo de desenvolvimento, como eu descrevi, e sempre pela liderança do Estado. Nunca o setor privado foi o motor do desenvolvimento. Claro que o setor privado tem a sua importância, mas ele é subsidiário, ele vem a reboque. Quem lidera é o Estado, porque o desenvolvimento é uma questão estrutural de longo prazo. O setor privado está interessado só no lucro imediato. A lógica do lucro imediato é incapaz de produzir mudanças estruturais. Ela se conforma à situação tal como ela existe. É o Estado, pela sua posição privilegiada de poder numa sociedade, desconsiderando que essa sociedade tenha, de fato, um Estado digno do nome, o que, ao meu ver, não é o caso do Brasil e nem
da maioria dos países da América Latina, com a exceção de Cuba, né? O único país da América Latina que tem um Estado digno do nome é Cuba, né? E nenhum outro país tem. Nem a Venezuela tem. Apesar de toda a reestruturação do Estado feita pelo Chávez, o Estado venezuelano ainda é incapaz de intervir adequadamente na sociedade venezuelana. Aliás, boa parte desse caos se explica justamente por isso, pela incapacidade do Estado venezuelano de dobrar de uma vez por todas as oligarquias do país. Então, o mercado negro de moeda, por exemplo, que faz parte da política de sabotagem, de guerra econômica das oligarquias contra o governo venezuelano, existe porque o Estado venezuelano não tem capacidade de coibir esse tipo de prática. Mas isso não é porque a culpa é do Chávez. O Chávez melhorou muito a capacidade estatal. Isso é porque a Venezuela nunca desenvolveu um Estado. Um Estado propriamente dito nunca existiu na Venezuela, porque a Venezuela sempre foi um país subdesenvolvido, um país voltado para exportar petróleo cru para o exterior. Então, é claro que um país que é voltado exclusivamente para exportar petróleo cru para o exterior não vai desenvolver um Estado. O Chávez começou a desenvolver um Estado, mas esse Estado não alcançou o grau de coesão, de eficiência suficiente para dobrar as oligarquias do país, e isso explica em grande parte a tragédia venezuelana, né? Então, nenhum país da América Latina tem hoje um Estado capaz, né? O Estado da maioria dos países da América Latina é um conglomerado de oligarquias para sustentar a exploração do país pelas empresas estrangeiras. Mesmo quando governos mais à esquerda, governos mais nacionalistas, mais progressistas assumem, dificilmente conseguem reverter isso. Haja visto o caso da Bolívia, né? A Bolívia, o Evo Morales reestruturou o Estado boliviano para servir ao desenvolvimento da Bolívia e, como recompensa, ganhou um golpe. Um golpe partindo um golpe com apoio dos setores do próprio Estado boliviano, militares, judiciário, parlamentares, enfim, oligarquias incrustadas milenarmente no Estado boliviano sabotaram a tentativa do Evo Morales de construir o Estado boliviano. Então, no caso... Então, para haver desenvolvimento, é preciso haver um Estado propriamente dito. O único país da América Latina hoje que tem um Estado propriamente dito, um Estado que cumpre a sua função weberiana, por assim dizer, um Estado que está de acordo com a definição do sociólogo alemão Max Weber, de que monopoliza os meios da violência física legítima em um determinado território. O único país que preenche essa definição de Estado é Cuba. Tanto que Cuba não tem máfia. Fidel expulsou toda a máfia de Cuba. Em Cuba, quem manda é o Estado. Então, Cuba, nesse sentido, está mais próxima dos Estados Unidos do que da Colômbia. A Colômbia, então, é um país que já virou um não-Estado. A Colômbia praticamente não tem Estado. Grande parte do território colombiano está na mão do tráfico de drogas ligado aos Estados Unidos, né? Então, é praticamente impossível a curto prazo ter desenvolvimento, de fato, na Colômbia, porque não tem Estado para isso, né? Então, todo desenvolvimento precisa de Estado, porque desenvolvimento é uma questão estrutural de longo prazo que só o Estado, pela sua posição privilegiada de poder, pode liderar. O setor privado nunca lidera, ele sempre vai a reboque. E pode ser mais ou menos pode ser mais ou menos importante. Por exemplo, o setor privado em países capitalistas ocupa um papel mais importante, mais central. O setor privado em países comunistas, quando existe, ocupa um papel bem menos importante, como na China. Muito se fala a Colômbia, então, na China, mas quem manda na China é o Estado, e particularmente o Partido Comunista Chinês, não é o setor privado. O setor privado nunca mandou na China, e é por isso que a China está há 40 anos aí com taxas espetaculares de desenvolvimento, enquanto o mundo capitalista está patinhando aí. O mundo capitalista está estagnado, o único país que avança é a China, que tem um Estado de verdade, tem um Estado propriamente dito,
no setor privado é meramente subsidiário. Agora, nessa questão dos militares brasileiros, eles confundem extrativismo com desenvolvimento. Extrativismo, primário exportador, nunca foi desenvolvimento. Muito pelo contrário. É subdesenvolvimento na veia, né? Então, quando esses setores militares falam que legalizar o garimpo vai gerar desenvolvimento, a concepção que eles têm de desenvolvimento é uma concepção errada, né? É uma concepção importada dos manuais dos Estados Unidos, que eles decoraram nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Eles decoraram essa concepção de desenvolvimento dos manuais do Rockefeller, né? Que estavam interessados, os americanos estavam interessados em chegar aqui com as suas mineradoras, para pegar o minério bruto e levar in natura para os Estados Unidos para processarem lá nas siderúrgicas de lá, para alimentar as indústrias de lá. Ou, se fosse feito aqui, teria que ser feito com siderúrgicas americanas para beneficiar as empresas americanas, a Ford, a GM, né? Enfim. Então, esse negócio de dizer assim, tem que legalizar o garimpo para levar desenvolvimento. Não, o garimpo nunca foi desenvolvimento. Muito pelo contrário, o garimpo é o suprassumo do subdesenvolvimento. Então, esses militares estão mentindo, estão blefando para a sociedade, porque eles estão comprometidos com um projeto político de manutenção do subdesenvolvimento brasileiro, de manutenção de uma estrutura primária exportadora, tal como existia na colônia. Se garimpo era desenvolvimento, então Minas Gerais, no século XVIII, era o lugar mais desenvolvido do mundo. Então, o Brasil colônia era o lugar mais desenvolvido do mundo. Inglaterra, França, Prússia, que nada, né? Desenvolvimento era nas Minas Gerais do Brasil. Desenvolvimento era nos engenhos de açúcar do Nordeste. Então, a gente tem que conceituar bem desenvolvimento para não cair nessas arapucas ideológicas que grupos mal intencionados armam para justificar interesses não tão escusos, né? Porque no caso desses militares aí, né, não é nem tão escuso o que eles defendem. Está na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Então é impossível, né, legalizar garimpo. Então, o pessoal do Defesa Net, eles não fazem ideia do que é desenvolvimento, ou se fazem ideia, não estão nem aí. Não se importam com isso, né? Para ver o que é desenvolvimento de fato, tem que ver o que a China está fazendo hoje, por exemplo, né? A China hoje é um paradigma de desenvolvimento produtivo, de desenvolvimento produtivo não capitalista, né? Assim como a União Soviética foi no século XX, né? Se quer ver o que é desenvolvimento, tem que ver o que os países desenvolvidos fizeram. Ali sim tem desenvolvimento. Ou, por exemplo, o que a Argélia fez após a sua independência. Ali sim teve desenvolvimento. Um Estado forte, industrializando o país nos setores de vanguarda, nos setores que utilizavam tecnologia no estado da arte mundial. Ali sim, né? Agora, garimpo, mineração, isso tudo serve para manter o país subdesenvolvido. E um país subdesenvolvido, fatalmente, ele não tem um Estado, porque ele não precisa ter um Estado. Não que a riqueza mineral seja desprezível, mas pelo contrário, tem que ser uma alavanca para o desenvolvimento, né? Exatamente. E não para o subdesenvolvimento. A riqueza mineral, para levar ao desenvolvimento, primeiro que ela precisa ser extraída por empresas do próprio país, de preferência estatais, né? Claro. Você vai ver, por exemplo, a Suécia até hoje não abriu mão da estatal de mineração dela. A LKAB, a Noruega, a mesma coisa. A Noruega continua tendo a sua estatal de mineração. China, Rússia, nenhum deles abriu mão do controle estatal da mineração. E por que é importante o Estado ter o controle da mineração? Porque ele pode utilizar o minério não para o objetivo de lucro imediato através da exportação, mas para o objetivo de complexificação da estrutura produtiva do país, né? Já que
Um exemplo claríssimo, Felipe, de como você usar a sua riqueza mineral para o desenvolvimento do país é o que a China fez com as chamadas terras raras, né? A China conquistou o monopólio desse mercado e ela colocou uma cota de exportação e um imposto de exportação, falando o seguinte: você quer usar terra rara, companhia estrangeira? Beleza, vem aqui, estabelecer aqui, e inclusive você vai se associar aos capitais chineses, aí com minoritário, o pessoal com 51, você com 49, para fazer isso. Foi um terrível, né? O pessoal entrou na OMC, Estados Unidos, União Europeia, tentando impedir, eles conseguiram resolver contornar de uma outra forma, mas é assim que você usa soberanamente um recurso seu, que nós deveríamos fazer com o nióbio, com as nossas próprias terras raras, etc, etc, Felipe. Exatamente. A China faz muito bem e é por isso que ela é amplamente demonizada no Ocidente. No Ocidente e na periferia do Ocidente, porque o Brasil não é ocidental, o Brasil é a periferia do Ocidente, é diferente. Então, para a mineração alavancar o desenvolvimento, a mineração precisa estar primeiro sob controle nacional e preferência estatal. E com isso, esse minério ele tem que ser industrializado dentro do país, né? Não pode simplesmente pegar o minério e exportá-lo. Quando se exporta o minério, está se incentivando o desenvolvimento de outro país. Outro país que vai industrializá-lo e agregar valor a ele. É preciso industrializar e agregar valor ao minério dentro do próprio país em que ele foi retirado. Então, para isso, é preciso ter uma indústria siderúrgica, uma indústria metalúrgica para fazer isso. E uma vez industrializado esse minério, esse item produzido, esse item industrial, esse item manufaturado produzido a partir do minério precisa servir de insumo, de matéria-prima para outros tipos de produção industrial que desenvolvam e integrem um país. Um modelo clássico de aproveitamento soberano da mineração é o esquema mineração, siderurgia, ferrovia. A empresa estatal ia lá, tirava o minério do chão, transformava, por exemplo, em chapas de aço numa siderúrgica, e a partir disso havia uma indústria ferroviária para pegar esse aço, esse ferro, e transformar em trens, em bitolas, enfim, para construir ferrovias e levar ferrovias para todo o país, integrando o país, expandindo a fronteira econômica do país para dentro. Esse é um modelo clássico. Os Estados Unidos fizeram isso, a Europa fez isso, né? A China faz isso, a Rússia fez isso, a União Soviética fez isso. Né? Agora, o Brasil praticamente não fez. Né? O Brasil podia ter feito, porque o Brasil tinha... aliás, era esse o projeto do Vargas. O projeto do Vargas era fazer justamente isso. Por isso que ele construiu a Vale do Rio Doce, que ficaria encarregada da mineração, a CSN, que ficaria encarregada do manufaturamento do minério, e a expansão da rede ferroviária para uma estatal, a qual não me recordo o nome, mas tinha uma estatal ferroviária que construía as estradas de ferro e levava para dentro do país. Com o JK houve o desmantelamento da indústria ferroviária brasileira. E aí esse processo de desenvolvimento começou a ficar estancado. E aí, quando começou o surto de privatizações com o Collor e o Fernando Henrique, as primeiras empresas que foram para o saco foram vendidas na Bacia das Almas. A CSN, se não me engano, em 93, e a Vale do Rio Doce, em 97. Ou seja, e a Rede Ferroviária Federal também, né? Na sequência. E a Rede Ferroviária Federal, que praticamente já estava inutilizada. Verdade. Desde o JK estava praticamente inutilizada. O Geisel tentou retomar a construção da rede ferroviária brasileira, mas não foi adiante, estancou, empacou. E aí depois, com o Collor, o Fernando Henrique finalmente foi encerrado. Então, todo aquele complexo produtivo que o Brasil tinha para usar de forma soberana os seus recursos minerais e assim produzir um desenvolvimento de fato, tudo isso foi desmantelado. Né? Aí não adiantava o senhor Lula ali e a senhora Dilma, com o PAC, falarem que iam retomar a construção de ferrovias, se já não tinha uma empresa estatal de mineração,
já não tinha uma empresa estatal de siderurgia e não tinha uma empresa estatal de ferrovia, com a exceção daquela do trem-bala, que praticamente ficou inutilizada. Então, o governo federal teve que contar com a boa vontade do setor privado brasileiro. Ou seja, teve que contar com a boa vontade dos Oscar Maroni e dos velhos da Havan. Enfim, o resultado nós todos sabemos no que deu. Né? Por quê? Porque o projeto de desenvolvimento tem que ser liderado pelo Estado. E muitas vezes é o Estado que tem que fazer diretamente as coisas acontecerem. Né? Mesmo em países que historicamente têm uma predominância muito grande do setor privado no âmbito produtivo, pensar, por exemplo, no caso da Suécia, foi o Estado sueco que teve que fazer ferrovia, foi o Estado sueco que teve que fazer uma empresa de mineração, foi o Estado sueco que teve que fazer empresa siderúrgica, justamente para integrar nesse complexo produtivo e poder fazer as ferrovias necessárias para a integração do país. Senão, não aconteceria, né? Mesmo em países em que o setor privado tem uma alta capacidade tecnológica, uma alta capacidade produtiva e que, de fato, faz parte do processo de construção nacional, mesmo nesses países, o Estado é muitas vezes o Estado quem se encarrega de fazer os investimentos diretos, de produzir diretamente os itens necessários para o desenvolvimento. Então, não tem nada a ver com o governo liberar pistoleiro para matar índio e roubar terra na Amazônia, para garimpar e depois exportar o minério bruto para o exterior. Isso só interessa aos países centrais, Claro. Que aí pegam o minério bruto baratíssimo, né? Baratíssimo. O custo de extração desse minério é mínimo, que praticamente usa mão de obra escrava ali. Esses grileiros, eles não pagam salário, eles escravizam mesmo as pessoas, amarram um índio lá e obrigam eles a extrair o minério, depois exporta esse minério bruto, aí esse minério bruto vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai para a Noruega, vai para a China, aí o minério chega lá e vai para uma siderúrgica estatal, muitas vezes, nesses países, né? Não aí, sem antes deixar com a gente o passivo ambiental, Felipe. Aí deixa um passivo ambiental, deixa um passivo social, deixa um passivo econômico, enfim. Com a gente ficam só os passivos. Os passivos de todo tipo ficam com a gente. E os benefícios ficam com os países centrais. Aí tem milico que diz que isso é desenvolvimento. Ou esses milicos não sabem o que é desenvolvimento, ou sabem, mas não estão nem aí, porque os interesses políticos deles estão ligados com os interesses oligárquicos, primários exportadores do Brasil, que têm interesse em manter o nosso subdesenvolvimento. Inclusive também com algumas pessoas ali na hierarquia querendo levar uma graninha, como foi aí o caso do Major Curió lá em Serra Pelada, que depois se tornou prefeito lá de cidade, Curianópolis e tal. Então, de repente, eles conseguem se associar ao predador estrangeiro, mas levando uma graninha enquanto isso, Felipe, que não faz mal a ninguém. Exatamente. Aliás, foi o que eles fizeram durante grande parte da ditadura, né? Uma das primeiras coisas que a ditadura militar fez foi abrir a Amazônia para as mineradoras estrangeiras. A Hana Mining, as mineradoras do Rockefeller, enfim, foi uma verdadeira entrega da Amazônia durante a ditadura militar. É por isso que, quando o Geisel tentou fazer alguma coisa diferente, não conseguiu fazer, porque a Amazônia já não pertencia mais ao Brasil na época. Aliás, grande parte dos ditos projetos de desenvolvimento da ditadura na Amazônia tinham esse viés primário exportador para beneficiar as mineradoras estrangeiras e as companhias de agronegócio do exterior. Isso não é desenvolvimento de fato. Desenvolvimento de fato era, por exemplo, o projeto da Marcha para o Oeste, do Getúlio Vargas, que tinha um projeto de industrialização e urbanização da região amazônica, preservando a floresta e as tribos indígenas, porque para desenvolver não precisa matar índio, aliás, ao contrário, para desenvolver a Amazônia não pode matar índio, né? Existe espaço suficiente na Amazônia para o índio e também para o desenvolvimento. Agora, desenvolvimento na Amazônia significaria, por exemplo, construir amplos parques produtivos na Amazônia, integrados em cidades inteligentes,
com universidades, centros tecnológicos voltados para o aproveitamento dos recursos naturais da região para uma industrialização, para agregar valor ali dentro, criar mão de obra especializada, bem remunerada, e a partir daí haver toda uma proliferação e germinação de serviços de autoconhecimento, de alto valor agregado. Aí sim seria desenvolvimento. Agora, levar um monte de pistoleiro para a Amazônia para matar índio e prostituir as índias, isso não é desenvolvimento, né? Mas, infelizmente, é o que muita gente no Estado brasileiro acredita que seja desenvolvimento, porque foi isso que aprenderam nos manuais dos Estados Unidos. Agora, para haver desenvolvimento, de fato, é preciso haver energia, é preciso haver fontes de produção de energia. Por isso que, para o capital estrangeiro, para as ONGs, não interessa fazer uma Belo Monte, porque Belo Monte pode ser o ponto de partida para um desenvolvimento real, enquanto que para ter garimpo na Amazônia não precisa de tanta energia assim, né? Basta uma hidrelétricazinha local ali para abastecer de energia. Agora, uma hidrelétrica gigante como Belo Monte pode servir para várias outras finalidades. É por isso que para o capital estrangeiro não interessa que tenha Belo Monte. Aliás, para o capital estrangeiro não interessa, para as ONGs que são ligadas a esse capital estrangeiro não interessa, para as igrejas evangélicas que também são ligadas a esse capital estrangeiro não interessa, porque se você gera desenvolvimento na Amazônia, você acaba com a miséria. Se acaba com a miséria, acaba com a matéria-prima das igrejas evangélicas, né? Igreja evangélica só vive por conta da miséria, né? Eles são parasitas da miséria alheia, né? Se não tem miséria, não tem igreja evangélica. O evangélico se alimenta do desespero humano proporcionado pela miséria para poder enganar aquelas pessoas, tirar dinheiro delas e muitas vezes fazer a blindagem para atividades escusas. A gente não pode generalizar, né, Felipe? Perigoso isso. Eu conheço várias pessoas evangélicas com quem eu estudei, e inclusive conheço lideranças evangélicas que são sérias, enfim, né? Estão imbuídas da sua missão e tal. Mas, realmente, muitas dessas igrejas neopentecostais, e principalmente essas que se expandem nessa área de expansão da fronteira de ocupação e agrícola e tal, é aquele estereótipo mesmo daquele pastor, né, que aceita, de seita evangélica, aceita cheque, cartão, PayPal, etc, etc. Exatamente. E muitos deles são missionários vindos dos Estados Unidos justamente para fazer a blindagem para empresas estrangeiras de mineração, de petróleo. Pensar, por exemplo, no caso clássico do grupo de tradutores Wycliffe, né, que usava o nome fantasia de Instituto Linguística Summer, né, ou Summer Institute of Linguistics, o SIL, que, historicamente, desde a década de 40, de 50, envia missionários para a Amazônia para manter os índios sob controle e favorecer os trabalhos das empresas americanas na região. Esse é um modelo clássico de evangélico que tem, claro, existem muitos evangélicos sérios, muitas lideranças sérias, mas eles não estão ligados aos Estados Unidos e ao mainstream. Se está ligado aos Estados Unidos, tão boa coisa não pode ser, porque o único interesse que os Estados Unidos têm no Brasil é de explorar. E aí ele usa a mão, ele lança a mão de todos os recursos possíveis e imagináveis para isso, desde ONG identitária até a igreja evangélica. Lembrando aí que esse setor neopentecostal no Brasil está muito associado ao sionismo cristão americano e ao próprio sionismo original israelense, né? Então não é inusual você ver hoje em dia pastores celebrando cultos com a bandeira de Israel atrás, pessoal, e fazer na sua pregação mais referência ao Antigo Testamento do que ao Novo, né? Então, assim, não devia chamar nem igreja evangélica de evangélico, devia chamar igreja pentateuca, enfim, do Pentateuco, alguma coisa assim, porque realmente Jesus está esquecido nessa história, o pessoal voltou ao Antigo Testamento e nessa confusão de interesse geopolítico, geoestratégico do sionismo cristão neocon-americano com o sionismo no próprio Estado israelense. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é o projeto de evangelistão do pó mais avançado que tem no Brasil, o que se vê de bandeira de Israel na rua
não está no gibi. Olha. Você vai, por exemplo, um monte de camelô com bandeirinha de Israel ali na barraca dele. Interessante. É interessante e triste também. Né? É muito triste, porque você vê o país sendo carcomido por dentro, né? Sendo carcomido pela consciência da população. Então, a esquerda fala assim, o povo tem que ir para a rua. Ó, se o povo for para a rua agora, é mais fácil o povo ir para a rua para matar os amalequitas, né? Que são como eles chamam os infiéis. É mais fácil o povo ir para a rua para matar o que eles chamam de amalequitas ou infiéis do que para protestar contra o fim do 13º, o fim das leis trabalhistas, o fim das estatais. Simplesmente grande parte da população não se importa com nada disso, ou porque já vive na informalidade há muito tempo, ou porque acredita que qualquer dificuldade no âmbito trabalhista que tenha é uma prova de fogo que Jesus mandou para ela e que, com a graça do Senhor, ele vai superar isso. Infelizmente, o grau de imbecilização na sociedade chegou a um ponto que eu acho que é muito difícil reverter isso a curto e mesmo a médio prazo. Né? Se é que vai ser revertido. Eu acho que não. Se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que esse processo é irreversível. Né? Então, você vê, a degradação do padrão material de vida alimenta as igrejas evangélicas. O que tem de igreja evangélica proliferando no Rio de Janeiro é uma coisa espantosa. E o discurso dele está ficando cada vez mais agressivo, está ficando cada vez mais virulento. Por quê? Porque a miséria é o combustível do fanatismo religioso, né? Como quase sempre é o caso. Então o que tem aí de mensagem no WhatsApp circulando de pastor mandando os fiéis matarem os infiéis é uma coisa espantosa. Outro dia mesmo eu recebi pelo WhatsApp um áudio do pastor mandando os fiéis da igreja matarem, exterminarem os amalequitas. Mas aí tem que ver se isso aí não é um false flag aí, se alguém não fez para justamente demonizar essas pessoas. Essa coisa do áudio de WhatsApp é perigosa, Felipe. Mas de qualquer forma, fico alerta. Exatamente. Mas isso provavelmente tem porque quanto mais miséria se tem, quanto mais a qualidade de vida das pessoas cai, maior fica o fanatismo religioso, porque a igreja passa a ser o único esteio, o único porto seguro da pessoa. A pessoa perdeu o emprego, a pessoa não consegue sustentar a família dela, a pessoa está completamente desesperada. O único porto seguro que ela tem, a única organização que impede essa pessoa de cair na mais profunda miséria, no abandono total da mendicância, é a igreja evangélica. Então, o que a igreja evangélica pedir a ela, ela vai fazer. Então, é bem possível que daqui a algum tempo nós tenhamos, sim, grandes protestos na rua, mas não para pedir a volta do Estado Social, não para exigir que esse entreguismo desbragado acabe, mas sim para impor uma teocracia evangélica no Brasil com beneplácito das drogas dos Estados Unidos, de setores militares também, de setores policiais. Eu não estou falando que isso vai acontecer, não estou aqui bancando uma de profeta ou de adivinho, simplesmente estou falando uma tendência, uma possibilidade real que a esquerda precisa se preocupar, porque a esquerda acha que povo na rua necessariamente é consciência de classe, não é. A gente já viu aí quando a classe média alta foi para as ruas, em 2015, 2016, que povo na rua pode ser, inclusive, para pedir a destruição do país, o fim do país. E o povão na rua, o povão mesmo na rua, ele pode pedir muitas outras coisas, inclusive coisas bastante desagradáveis. Opa, o sinal do Felipe Quintas congelou. Olha só. Congelou com o olho fechado. Deixa eu passar a tela aqui. Ah, pronto. Parece que voltou agora. Eu tinha congelado o seu sinal aí, Felipe. Pode falar. Agora deixa eu abrir o microfone aqui. Pode seguir.
Porque, diferente do que muita gente pensa, o sofrimento muitas vezes não leva a uma maior consciência. O sofrimento muitas vezes leva a um maior fanatismo. O sofrimento muitas vezes acaba com um pouco de generosidade e de grandeza que a pessoa ainda tinha. Então, é preciso tomar muito cuidado, e essa expansão evangélica está, evidentemente, sob o controle dos Estados Unidos e de Israel, mas pode, inclusive, sair do controle das grandes organizações neopentecostais. A própria Universal, Assembleia de Deus, podem, sim, perder o controle dessa expansão neopentecostal do Brasil. E surgir, inclusive, organizações muito piores. Surgiu até uma notícia de um ou dois meses atrás, de grupos evangélicos radicais se organizando nos presídios para formar grupos terroristas. No mesmo modelo do Estado Islâmico, no Oriente Médio, que também começou nos presídios iraquianos controlados pelos Estados Unidos. Então, as projeções para o Brasil, naturalmente, não são das melhores, né? E como é que a gente impede isso? A gente impede isso através do desenvolvimento. Sem desenvolvimento, é tudo de ruim que vai acontecer para o Brasil, porque o subdesenvolvimento é o berço de toda desgraça que se pode imaginar. Não existe subdesenvolvimento fofinho. Não existe colonialismo empoderado. Não existe empoderamento em colônia, né? É uma ilusão achar que o Brasil vai ser um país generoso com as mulheres, com os LGBT, com as minorias, se ele for subdesenvolvido. Não vai. Não vai mesmo, né? Existe mais generosidade com essas minorias na China hoje do que no Brasil. É a China que proíbe as ONGs estrangeiras, né? Na China não pode ter parada LGBT. O governo chinês proíbe parada LGBT, no que, ao meu ver, está certo, né? Agora, o padrão de convivência em relação aos LGBT na China é muito melhor do que no Brasil. Por exemplo, muito difícil um LGBT ser agredido na rua na China. Muito difícil, né? Esse crime praticamente não existe lá. E, no entanto, a China proíbe parada LGBT. Por quê? Porque a parada LGBT não tem nada a ver com proteção de minoria. A parada LGBT é simplesmente para promover os interesses capitalistas, imperialistas, através dessa pauta comportamental no país dos outros, né? Então, a China, ao mesmo tempo que proíbe parada LGBT, oferece aos membros da sua comunidade LGBT um padrão muito melhor de vida e uma tolerância muito maior do que existe até mesmo em muitos lugares dos Estados Unidos, né? Então, só o desenvolvimento melhorando o padrão material de vida, o padrão educacional, o padrão cultural da maioria da população é que pode levar a uma maior qualidade de vida, a uma maior tolerância, a um maior empoderamento, por assim dizer, de todos os seus grupos. Porque não existe empoderamento individual sem empoderamento coletivo, né? Se a coletividade é subjugada, não vai ser um ou outro indivíduo que vai se salvar, a menos que sejam os indivíduos das castas oligárquicas. Mas aí nas castas oligárquicas, aí pode tudo, né? Nas castas oligárquicas não tem problema ser mulher, ser gay, ser lésbica, ser transexual, não tem problema. Agora, a maioria da população não está nessa. Para que esse padrão de tolerância se universalize em toda a população, é preciso que toda a coletividade melhore o seu padrão material e cultural de vida. E para isso é preciso haver desenvolvimento. E não existe desenvolvimento sem um Estado forte que lidere o desenvolvimento. E não existe desenvolvimento sem energia, né? A questão energética é fundamental. Então, acabei desviando um pouco do assunto, mas está tudo relacionado, né? Então, a energia, né, é o fundamento do trabalho. E o trabalho, por sua vez, é o fundamento
é o fundamento da riqueza e o fundamento do desenvolvimento. Portanto, a energia é o fundamento da riqueza e do desenvolvimento, né? Só que a energia, ela permaneceu distante das preocupações do pensamento social, econômico e político, né? Então, o estudo da energia acabou ficando restrito às chamadas ciências duras, em particular a física, que se detiveram meticulosamente no estudo desse fenômeno, obviamente sem realçar suas consequências sociais e políticas, né? Aí entra a questão da delimitação da especialização, né? E as ciências sociais, incluindo a ciência econômica, ignoraram solenemente a questão energética, mesmo que boa parte das ciências sociais tenha erigido o trabalho como fator explicativo de primeira ordem para os fenômenos a que se propunha estudar, né? E no caso da economia em particular, foi a partir da chamada Revolução Neoclássica, no final do século XIX, no século XX, que o pensamento econômico dominante esqueceu completamente a centralidade do trabalho e o substituiu pela centralidade do interesse subjetivo medido em unidades monetárias. Essa perspectiva, que é essencialmente financista, e não à toa surgiu num momento de grande financiarização, que foi o final do século XIX e no século XX, essa perspectiva desmaterializou a visão econômica e subordinou-a à dominação dos centros financeiros mundiais. Então, os centros financeiros mundiais impuseram sua visão de mundo, legitimaram sua visão de mundo através de uma ciência econômica afim aos seus interesses. Uma ciência econômica que priorizava o interesse subjetivo em relação ao trabalho, que é um fenômeno coletivo, um fenômeno antropológico, né? Um fenômeno da definição da essência humana. Então, a energia permaneceu como um verdadeiro ponto cego nas ciências sociais, apesar da sua centralidade na organização das sociedades. E mesmo quando se aborda a questão do trabalho, a energia acabou ficando despercebida e acabou não se tornando um assunto de interesse. Só que uma abordagem materialista consistente não pode deixar de fora o estudo da energia e das suas aplicações. Um exemplo, né, um viés a ser estudado é, por exemplo, a da relação entre energia e poder, né? O que é poder, né? Bem, poder, numa definição clássica, sociológica, é a probabilidade de, em uma relação social, o agente X impor sua vontade sobre o agente Y, mesmo contra a resistência de Y. Isso é uma definição básica, elementar de poder, né? E no pensamento social, a análise do trabalho sempre esteve associada de uma maneira ou outra a uma análise do poder. Ou seja, entendia-se que o trabalho, como processo de construção social, não bastava a si próprio. O trabalho não era algo que estava pairando isolado das demais relações sociais. Havia uma ligação, e uma ligação muito íntima, muito próxima com o poder. Todos os autores que estudaram, que se detiveram na questão do trabalho, abordaram com maior ou menor intensidade a relação do trabalho com o poder, né? Então, as relações hierárquicas de comando e obediência nos processos de trabalho seriam centrais para entender o funcionamento das sociedades e para propor mudanças coletivas de acordo com a preferência de cada pensador, né? Então, sempre quando se aborda a questão do trabalho, está se abordando também a questão de quem comanda o trabalho e quem deve comandá-lo. Isso são questões centrais, né? São questões centrais não só para o entendimento histórico das sociedades, mas também são questões muito importantes na história do pensamento social, né? E quando se diz trabalho, por definição se diz energia, sem a qual nenhum trabalho é possível. Então, quando se está abordando a questão de quem comanda o trabalho e quem deve comandá-lo, o que está se abordando é a questão de quem comanda a energia e quem deve comandá-la. Isso tem implicações profundas para a diferenciação dos diferentes projetos políticos em disputa na sociedade e nas instituições, né? Então, nós temos, por exemplo, a perspectiva liberal, em que o trabalho é, por natureza, um elemento eminentemente privado e individual.
e que, por meio dele, se justifica a privatização do bem comum e, portanto, se justifica a propriedade privada, que, para grande parte do pensamento liberal, por exemplo, a que é herdada do Locke, a propriedade privada é entendida como uma extensão do corpo físico de cada indivíduo e, portanto, tão necessária a ele quanto o seu próprio corpo. Então, na perspectiva liberal, a propriedade privada seria natural e seria inextirpável da natureza do ser humano, seria inextirpável do corpo do ser humano. Então, agredir a propriedade de alguém seria agredir o próprio corpo da pessoa, uma vez que a propriedade é fruto do trabalho e o trabalho é produzido pelo corpo da pessoa, pela movimentação física do corpo da pessoa através de uma descarga energética. Então, segundo a perspectiva liberal, a função do Estado é proteger pela lei e pela espada a propriedade privada do trabalho e, portanto, da energia. Nem que para isso essa propriedade privada seja conseguida chegando na Amazônia, matando uma cacetada de índio, estuprando várias índias, se apropriando indevidamente de um recurso que não é seu e exportando para empresas nos Estados Unidos e na Europa. Né? Para o liberalismo é isso mesmo que tem que acontecer, o Estado tem que proteger isso. Então, é essa visão do Estado, por exemplo, que esses setores militares do Defesa Net têm, totalmente liberal. E o liberalismo no Brasil é sinônimo de subdesenvolvimento. Né? Então, os militares do Defesa Net, o projeto político deles é liberal e de subdesenvolvimento para o Brasil. O projeto deles é fazer da Amazônia um verdadeiro faroeste caboclo. E no dia que desenvolvimento significar faroeste caboclo, então tudo aquilo que significa de fato desenvolvimento vai ter que ter um outro nome para designar tudo isso, porque a palavra desenvolvimento já não vai servir. Desenvolvimento nunca foi igual a faroeste caboclo. E vê se a China quer fazer isso lá. Muito pelo contrário. Né? Então, se a gente quer ver o que é desenvolvimento de fato, olhemos para a China. Olhemos para a China, que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza e, de fato, proporcionou, através de um Estado desenvolvimentista, uma ascensão social, uma mobilidade social efetiva. Mas isso não veio com ONG, isso não veio com a agenda social do Rodrigo Maia e da Tabata Amaral. Isso veio com o Estado desenvolvimentista desenvolvendo a estrutura produtiva do país e proporcionando à maioria das sociedades oportunidades reais de engrandecimento através da educação e da universalização do emprego e de acesso a bens culturais, a bens educacionais, a bens simbólicos. Né? Isso sim é desenvolvimento, não é a ONG da Tabata Amaral que ensina pobre a ser falcão do setor financeiro. Né? Tem que ter Estado para ensinar o pobre a ser um trabalhador com direitos sociais, um trabalhador especializado e com direitos trabalhistas. Né? É esse o projeto chinês que nós já tivemos aqui, basicamente, com a Era Vargas, que o Fernando Henrique jurou fazer o velório dela e, de fato, fez. E todas as desgraças que estamos vivendo justamente pelo aborto da Era Vargas. Né? E uma outra perspectiva para essa questão energética é a perspectiva nacionalista, em que a capacidade de trabalho da população de um país faz parte do conjunto de dispositivos que esse possui para erguer por si próprio o poder e a riqueza nacionais. Aí esses dispositivos são leis, instituições, costumes, história, etc. Né? Então, na visão nacionalista, cabe ao Estado, enquanto representação política da nação, coordenar os processos de trabalho para propiciar o máximo aproveitamento possível dos recursos nacionais dentro de uma concepção industrializante e socialmente integradora. Não basta industrializar, tem que melhorar o padrão de vida das pessoas também, até porque não há industrialização sem reformas sociais igualitárias. Ou melhor dizendo, não há industrialização consistente e sustentável sem o desenvolvimento social, sem a melhoria das condições de vida
da maioria da população. Porque para o trabalhador produzir, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar saudável, ele precisa ter uma boa educação. Ele precisa ter lazer para poder repousar e, assim, não se estafar no trabalho e continuar produzindo. E para ele ter boa alimentação, para ele ter saúde, para ele ter lazer, é preciso que haja o Estado criando os serviços públicos essenciais para isso. Então, é preciso que tenha uma reforma agrária com alimentos a preços acessíveis desde a primeira infância e que essa alimentação saudável seja universalizada. Né? Isso não é o setor privado que vai fazer, isso não é o Alziro Zarur que vai fazer, isso é o Estado que tem que fazer. Para que ele tenha saúde, é preciso que ele tenha não só clínicas e hospitais que devem ser públicos e acessíveis a todos, mas é preciso que ele tenha também uma moradia de qualidade, que ele tenha acesso ao saneamento básico para ele não se contaminar. E quem vai fazer a moradia para ele, quem vai construir o saneamento básico é o Estado, porque isso não dá lucro. Né? E se não dá lucro, o setor privado não se interessa, é o poder público que tem que fazer. Né? O trabalhador precisa de lazer, precisa de descanso para não destruir o seu corpo e continuar sendo produtivo. E quem é que vai garantir o lazer para ele? É o velho da Havan? É o Oscar Maroni? Muito pelo contrário. Se dependesse dele, o trabalhador ia se esgotar e depois ia ser substituído por outro, igual como se fazia na época da escravidão. Aí precisa de um Estado impondo leis trabalhistas. Né? Precisa de sindicato também para representar politicamente esses trabalhadores. Não basta o Estado. Tem que haver sindicato também. Tem que haver uma mobilização constante desses trabalhadores para lutar por seus direitos e fazer garantia às suas conquistas. Mas um sindicalismo que esteja junto do Estado para um projeto nacional. Não um sindicalismo que atente contra o Estado, como infelizmente muitas vezes é o caso, como era, por exemplo, o sindicalismo na Venezuela na época do Chávez, que sabotava o Chávez e fazia acordo patronal. Sindicato à la força sindical, sindicalista à la Paulinho da Força, não interessa. Tem que ter um sindicalismo sério, um sindicalismo realmente comprometido com reformas sociais e com o desenvolvimento do país. Né? Então, para o trabalhador consumir os produtos fabricados, é preciso que ele tenha poder de consumo. Para ter poder de consumo, precisa de salário. E quem vai garantir um nível salarial suficiente para ele ter um bom padrão de consumo são as regulamentações do Estado em cima das relações trabalhistas. O Estado tem que mediar a relação entre capital e trabalho para proteger o trabalho. Porque só protegendo o trabalho é que se pode desenvolver o capital. Agora, numa concepção financista, tudo isso muda, porque numa concepção financista não precisa de trabalhador, não precisa de mercado consumidor, não precisa de nada. Numa concepção financista é muito pelo contrário. Quanto menos gente tiver no mundo, maiores são as chances de acumulação financeira. É por isso que o financismo ele é antissocial e anti-humano. O financismo não quer acabar só com o estado de bem-estar social, ele quer acabar com a reprodução humana, inclusive. Né? Então, porque quanto menos gente tiver, melhor para o financista, maior a acumulação financeira, porque a acumulação financeira não depende da produção. Mas se é para ter desenvolvimento produtivo, é preciso haver, obviamente, uma produção e um nível de complexidade e de sofisticação cada vez maior. E é impossível haver desenvolvimento produtivo sem haver reformas sociais igualitárias que melhorem a condição de vida de toda a população. Basta ver o que a China está fazendo. Mais uma vez, olhamos para o caso da China. O Ocidente espalhou a mentira de que o trabalhador chinês era escravo e que por isso havia desenvolvimento na China. Ora, se trabalho escravo levasse a desenvolvimento, o Brasil, então, já seria um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Haiti, então, seria um poço, seria um oceano de desenvolvimento. A Serra Leoa seria um oceano de desenvolvimento. Se trabalho escravo era o que explicava o desenvolvimento da China, porque as grandes empresas ocidentais preferiam ir para a China do que ir para a África ou para o Haiti. É porque na China o desenvolvimento social impulsionou o desenvolvimento econômico. As leis trabalhistas na China são para valer. A China tem mais leis trabalhistas do que no Brasil. O trabalhador chinês vive melhor do que no Brasil. O trabalhador brasileiro se amontou em favelas.
e muitos, inclusive, se amontou até na rua, porque até a favela ficou cara para muitos trabalhadores brasileiros, enquanto todo trabalhador chinês mora num apartamento confortável e razoável para a reprodução para a reprodução física do seu corpo e para o seu bem-estar. Então, é uma mentira dizer que a China se desenvolveu com trabalho escravo. Muito pelo contrário. Onde tem trabalho escravo é aqui no Brasil. É na África, na América Latina, em país subdesenvolvido. Não dá para ter desenvolvimento com escravidão. Isso é uma mentira do Ocidente para difamar o projeto chinês, o processo de desenvolvimento chinês, e impedir que se torne um exemplo para outros países do mundo. Isso, inclusive, com o apoio de grande parte da esquerda ocidental. E aqui no Brasil, então, o que mais tem é esquerdista falando contra a China. Na melhor das hipóteses, é um bando de idiota. E apoiando Hong Kong. Né? Ainda apoiam Hong Kong, ainda por cima, né? Para recolonizar a China. Eles querem que a China volte a ser a boca de fumo da Inglaterra? Eu acho que é isso que eles querem. Né? Ainda mais porque todos eles romantizam a questão da droga. Todos eles são a favor da liberação. Todos eles são a favor da liberação das drogas. Então é claro que eles querem que a China vire novamente a boca de fumo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Aliás, falando nisso, só queria deixar registrado que ontem saiu até na Folha de São Paulo isso, então não é segredo para ninguém, né? Os manifestantes de Hong Kong com cartazes agradecendo ao Trump e pedindo para o Trump fazer Hong Kong grande novamente. President Trump, let's make Hong Kong great again. Era o que os manifestantes de Hong Kong estavam pedindo lá. E um monte de gente de esquerda no Brasil apoia esses canalhas de Hong Kong, né? É inacreditável um negócio desse. Ao invés de apoiar a China e se inspirar no caso chinês para encontrar soluções construtivas para o Brasil, não, aí fica apoiando esse guaidozinho de Hong Kong. É por isso que não é só o problema do Brasil não é só a direita, não é só os militares de defesa nessa, também é grande parte da esquerda, né? Grande parte da esquerda faz parte do problema do Brasil, né? Aliás, foi essa mesma esquerda que sabotou Belo Monte também, porque não queria Belo Monte. Para essa esquerda, tudo bem que os índios brasileiros têm um padrão de vida semelhante ao da África subsaariana, né? O que não pode é o índio ter luz elétrica, aí não, né? Para essa esquerda, se o índio está morrendo de fome, se metade dos índios não chega a completar 5 anos de idade, isso é autenticidade cultural. Agora, se o índio ganha uma luz elétrica, uma água encanada na tribo dele, aí perdeu a cultura e aí é o pecado do homem branco. Aí é tragédia, enfim, inacreditável um negócio desse, né? Para mim isso é perversão, né? Eu considero isso perversão, né? A esquerda anti-desenvolvimento, antinacional, a esquerda que pede para o Macron invadir a Amazônia, né? É a esquerda que pede para a Holanda tutelar o Brasil, né? Enfim, aí, daqui a pouco que a gente se ganhar o Partido Democrata no que vem nos Estados Unidos, em 2021, os protestos que a esquerda fizer contra o Bolsonaro vão ter tudo a bandeirinha dos Estados Unidos também. Você duvida disso? Eu não. Né? Não duvido. Pior que eu não duvido, não. Você acha que o pessoal não vai levar um monte de bandeirinha dos Estados Unidos para protestar contra o Bolsonaro se a Hillary ou a Elizabeth Warren ganhar a próxima eleição nos Estados Unidos? É que provavelmente não vai ser o Bernie Sanders, mas se fosse o Bernie Sanders o vencedor da eleição nos Estados Unidos, então a esquerda ia pedir para o Bernie Sanders invadir o Brasil e fazer do Brasil Porto Rico. É verdade. Infelizmente, boa parte ia fazer isso mesmo. Ao melhor estilo da Fernanda Montenegro, que em 2010 fica ela falando que os Estados Unidos tinham que invadir o Brasil, porque o brasileiro não sabia cuidar do Brasil, os Estados Unidos ia saber. Aí agora fica reclamando de perseguição do governo Bolsonaro. Só que o governo Bolsonaro, na prática, já é a invasão dos Estados Unidos no Brasil. Né? É verdade. O governo Bolsonaro é um governo de ocupação. Cuidado com o que você pede, né? Que às vezes você recebe. Exatamente, mas isso é o quê? Isso não é só. Isso é essa esquerda lacradora, identitária, que é totalmente ligada aos comandos ideológicos dos Estados Unidos. Então, a esquerda
essa esquerda e o Defesa Net fazem parte do mesmo bloco de poder, fazem parte, estão juntas para defender os mesmos interesses no Brasil, que é a colonização do Brasil. Né? Por isso que os dois têm que ser derrotados politicamente juntos, né? Porque um alimenta o outro, um depende do outro, né? Porque os dois são dois bonecos do mesmo ventríloco. Então precisam ser derrotados politicamente juntos. Né? Então mas voltando para essa questão energética, né? Dentro da perspectiva nacionalista da energia, cabe ao Estado defender o pertencimento nacional do trabalho e, portanto, da energia. Né? E no Brasil hoje, o que nós vemos é que o Brasil é governado de acordo com os preceitos liberais, né? Segundo os interesses dos Estados Unidos. Né? E, segundo esses preceitos liberais comandados pelos Estados Unidos, o Estado não pode ter outra função que não a proteção institucional do direito natural dos proprietários sobre o trabalho e a energia da coletividade. Sendo que esses proprietários são Jorge Lehman, empresas dos Estados Unidos, empresas europeias. Né? A privatização do setor elétrico brasileiro é significativa, né? Nesse aspecto. Quando se privatiza o sistema nacional de energia de um país, está se entregando para o setor privado aquele que é o motor de toda a organização material da sociedade. Ou seja, quando se privatiza a energia, quem compra energia está assumindo o comando sobre os destinos daquela coletividade. Né? No caso brasileiro, tem um agravante de entregar ainda a água, não a água para produção, além, logicamente, da água de consumo humano, mas também boa parte da integração de transporte, né, no país ao mesmo tempo. Então, você desnacionaliza de uma vez a energia, o uso, o manejo da água e também boa parte dos transportes, Felipe Quintas. E também boa parte das terras, né? E da produção de alimentos. Ou seja, se desnacionaliza toda a base para a sustentação da sociedade brasileira. Então, se desnacionaliza a energia, se desnacionaliza a terra, se desnacionaliza a água, se desnacionaliza as vias de transporte, se desnacionaliza a alimentação, né? Enfim, tudo aquilo que a sociedade brasileira precisa para se manter e para se reproduzir já não está mais sob o comando da sociedade brasileira, está sob o comando privado de grupos estrangeiros. Ou seja, quando o estrangeiro quiser exterminar a sociedade brasileira, basta um estalar de dedos para ele conseguir isso. Né? Ou seja, o brasileiro já não é mais dono da sua própria casa. O brasileiro vive de favor na sua própria casa. Por quê? Porque uma casta oligarca, para ganhar dinheiro, entregou tudo para grupos estrangeiros, que são hostis ao Brasil, que nos veem como inferiores. Os Estados Unidos e a Europa nos veem como povo inferior. Eles são racistas, sim. Né? Não adianta dizer, mas tem a ONG identitária dos Estados Unidos, do Canadá, que combate o racismo. Não combate o racismo coisa nenhuma. Né? Muito pelo contrário, são extremamente racistas, porque querem apagar de vez o mestiço brasileiro. Né? Eles querem acabar com o mulato. Né? Eles querem criminalizar a miscigenação no Brasil, para impor no Brasil um modelo de entendimento da sociedade que vigora nos países anglo-saxões. De que não existe a mistura, só existe o branco e o negro. Sendo que no Brasil o branco e o negro são francamente minoritários. O povo brasileiro é mestiço, o povo brasileiro é mulato. E isso o identitarismo norte-atlântico quer suprimir. Ele quer silenciar a miscigenação, a mestiçagem e acabar com ela. Dá a entender o identitarismo anglo-saxão quer acabar com o referencial de identidade do povo brasileiro para que o povo brasileiro se auto-interprete de acordo com as categorias que eles mesmos criaram, né? Que eles, os países do Atlântico Norte. E com isso exterminaram o mestiço brasileiro. E o IBGE tem parte nisso também, né? Porque o IBGE junta pardos e pretos no censo, na classificação, de forma que
de forma que o mestiço fique sempre sendo relegado a segundo plano, né? Então, isso é racismo, porque o Brasil não é nem branco nem negro. O Brasil é marrom bombom, né? Essa cor do Brasil, marrom bombom, moreno jambo, né? O Brasil é assim, né? O Brasil o Brasil não é nem branco nem preto, mas o identitarismo quer colocar como se o Brasil vivesse em função dessa dualidade, do branco e do preto, tal como é nos Estados Unidos. O identitarismo quer importar para o Brasil o apartheid dos Estados Unidos, em que o branco e o negro não dividem o mesmo espaço. Não ouvem sequer a mesma música. É isso que o identitarismo quer fazer. Ou seja, o identitarismo quer suprimir o povo brasileiro, que é mestiço. Isso não é racismo? É claro que é racismo. Por quê? Porque para os países do Atlântico Norte, o mestiço é inferior. Eles não falam abertamente isso, mas é como eles veem. Para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para os países nórdicos, a miscigenação é sinal de inferioridade de um povo. Então, e é por isso que eles veem o Brasil como sendo um país inferior, né? Inclusive, você deve estar acompanhando isso aí da Suíça, tem uma teoria da conspiração que está circulando na Europa, nos Estados Unidos, que diz que é uma conspiração, que existe uma conspiração das elites judaicas e sionistas da Europa, dos Estados Unidos, para miscigenar o povo europeu, o povo americano, e tornando o miscigenado, tornando o mestiço, que para ele ficar fraco e submisso igual o povo brasileiro. Eu não vi isso, não. Sim. Tem essa teoria da conspiração aí na Europa e nos Estados Unidos, que diz que as elites daí querem miscigenar o povo europeu para fazer dele submisso igual o povo brasileiro, porque segundo eles a nossa submissão vem da nossa miscigenação. Certo. Assim como também aquele cara da Noruega, o atirador lá, no manifesto que ele escreveu, o Brasil era colocado como um exemplo negativo, né, de um país, de um povo degenerado, porque mestiço. Né? Sim. E quando o identitarismo diz que só existe o branco e o preto, que o mestiço tem que acabar, que o mestiço não pode ser considerado em sua singularidade, esse identitarismo está reproduzindo o racismo dos países do Atlântico Norte. Né? E como são esses países do Atlântico Norte que comandam os aspectos vitais do Brasil, que comandam a nossa energia, comandam a nossa alimentação, comandam os nossos transportes, né? Comandam a nossa água, então o que esperar deles em relação a nós, se não deles buscarem o nosso extermínio? É isso que eles querem, basicamente. Felipe, você está sendo muito dramático, mas alguém tem o direito de ser otimista? Alguém pode apresentar um argumento contrário? Ou alguém acha que o Trump, o Macron, o Trudeau querem um bem do Brasil? Eu duvido até que queiram um bem do país deles, quanto mais do Brasil. Se está difícil, se o Macron não quer o bem nem do povo francês, se o Macron detona o próprio povo francês, que dirá o povo brasileiro, então, né? Se o Trump não resolve os problemas do povo dos Estados Unidos, quanto mais os problemas do Brasil. É mais fácil eles quererem oprimir o Brasil, que é o que de fato fazem. Né? Mas, de verdade seja dita, pelo menos o Trump foi honesto. O Trump sempre falou America first, né? Estados Unidos primeiro. Né? Aí o Trump não falou em momento algum que ele ia ajudar o Brasil. Diferente do que os democratas fazem. Os democratas eles simulam uma falsa benevolência, uma falsa generosidade. Ou o Bush também, que fazia isso com a retórica de levar os direitos humanos. Pelo menos o Trump não simula nada. O Trump é absolutamente sincero. Ele fala, eu coloco os Estados Unidos em primeiro lugar. Né? E aí vai um monte de vira-lata aqui no Brasil puxar o saco do Trump. Né? Em 2016 teve passeata na Avenida Paulista em defesa do Trump. É verdade. Tanto que o Trump só lembra do Brasil para espoliar o Brasil. O Trump só lembra do Brasil para pegar o nosso minério, para pegar o nosso petróleo, para explorar a nossa gente, para enganar a nossa gente com as igrejas evangélicas que eles mandam para cá. Né?
Enfim, o Trump nunca lembra do Brasil para fazer algo construtivo para a gente, muito pelo contrário. O Trump só lembra da gente para meter o sarrafo na gente, né? Então, o Brasil hoje, infelizmente, está sendo governado de acordo com o liberalismo, está sendo governado por liberais sob a mando de comandos externos, a mando das potências imperialistas. Só que essa posição que o Brasil ocupa hoje contrasta com a experiência nacional desenvolvimentista ocorrida entre 1930 e 1980, quando o Estado assumiu a responsabilidade pela coordenação dos investimentos estratégicos na área de energia para criar maior capacidade de trabalho e, portanto, de geração de riquezas dentro do país para benefício da coletividade nacional. Então, nós temos, por exemplo, o projeto da Eletrobras, que foi desenhado no segundo governo Vargas, criado pelo João Goulart e desenvolvido, levado a cabo pelos militares. Ou seja, mesmo os militares tendo derrubado o João Goulart num golpe covarde, que, ao meu ver, foi decisivo para sacramentar o subdesenvolvimento brasileiro, mas ainda assim os militares daquela época ainda tinham algum compromisso nacional, de forma que desenvolveram o sistema elétrico nacional e fizeram coisas grandiosas e muito boas para o Brasil, como, por exemplo, a construção da usina de Itaipu, que até recentemente era a maior usina hidrelétrica do mundo, e é uma das maravilhas da engenharia mundial. A usina de Itaipu é admirável, né? Eu já visitei a usina de Itaipu, na época até que a Gleisi Hoffmann era a presidente da usina de Itaipu, e ela fez uma ótima gestão em Itaipu. Itaipu estava muito bem cuidada, com amplos investimentos na gestão dela, né? Os turistas ali em Foz do Iguaçu eram recebidos ali no auditório para ver um filme sobre a história de Itaipu. Então, justamente para instruir os turistas, para mostrar aos turistas o papel do Estado na criação daquela maravilha e na mobilização da engenharia brasileira para construir o que é uma das maiores obras de engenharia do mundo, né? Esse orgulho é nosso, né? E, infelizmente, os liberais querem entregar isso para os estrangeiros. E, se não conseguirem entregar, querem destruir, como o Fernando Henrique fez. O Fernando Henrique, como não conseguiu vender Itaipu, cortou os investimentos, porque dizia que investimento só viria depois que fosse privatizado. O resultado foi o apagão, né? E o apagão vai voltar, né? É só o Brasil, por algum motivo, crescer um pouquinho, que vai ter apagão. Porque há anos que não se tem investimento nenhum, né? No sistema elétrico nacional. Então, só não tem apagão ainda porque a utilização das forças produtivas está tão baixa, existe tanto desemprego, o trabalho está tão em baixa no Brasil que não existe demanda para energia. No momento que crescer um pouquinho essa demanda, se não houver ampliação da capacidade energética, e não vai haver, do que depender de Bolsonaro e Paulo Guedes, não vai haver ampliação da capacidade energética, então é só aumentar um pouquinho a demanda por trabalho, a demanda por consumo, que vai ter apagão de volta. Será que precisamos de mais um apagão para a sociedade cair na real? Ou a sociedade vai começar a achar que o apagão é a maldição de Jesus por causa do beijo gay na novela da Globo? Eu não duvido que muita gente vai achar isso. Então, o Brasil está realmente numa posição muito difícil. Mas, ao longo do século XX, o Estado brasileiro adotou uma posição nacionalista. Então, criou a Petrobras, criou a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? O Vargas criou o Fundo Nacional de Eletrificação, que começou a eletrificar os rincões do Brasil. O projeto da Eletrobras, que foi desenvolvido pelo Vargas. O João Goulart, que criou a Eletrobras, e a Eletrobras foi estruturada na ditadura militar. As inúmeras refinarias de petróleo e hidrelétricas construídas ao longo do século XX, com destaque para Itaipu, que, como eu disse, é um monumento de engenhosidade brasileira, né? Que até recentemente era a maior usina do mundo, que hoje ocupa a segunda posição, é a segunda maior usina do mundo, né? Uma maravilha, de fato, que todos os brasileiros deveriam conhecer
e admirar. Aliás, é por essas e outras que eu defendo que tenha OSPB nas escolas, justamente para ensinar isso, justamente para ensinar a organização social e política do Brasil e mostrar aos brasileiros o que faz de fato o Brasil funcionar. Mostrar aos brasileiros a importância da Petrobras, o que é a Petrobras, mostrar aos brasileiros o que é a usina de Itaipu, né? A maravilha que é a ponte Rio-Niterói, o sistema de transmissão de energia do Brasil, que é um dos mais sofisticados do mundo, né? Porque o sistema de transmissão de energia do Brasil transmite energia a longas distâncias, né? Isso é uma maravilha, e poucos países do mundo têm essa tecnologia. Aliás, o Brasil, se eu não me engano, eu acho que só Brasil e China têm um sistema integrado de transmissão de energia, porque nos Estados Unidos é regionalizado. Na Rússia eu não sei como é, mas, se eu não me engano, só Brasil e China têm um sistema de transmissão de longa distância nacionalizado. Isso é uma maravilha, né? Isso é o quê? Isso é a engenharia brasileira mobilizada pelo Estado. Não foi o velho da Havan e o Oscar Maroni que mobilizaram isso. Não foi o Jorge Lema, né? Não foi a ONG da Tabata Amaral. Foi o Estado brasileiro, impulsionado por um projeto nacionalista e desenvolvimentista que está sendo desmontado e desmoralizado hoje em dia. Está sendo demonizado, né? Melhor dizendo, né? Nós tivemos, por exemplo, o projeto nuclear e o pró-álcool no governo Geisel, né? O pró-álcool uma maravilha da capacidade científica e tecnológica do Brasil, que colocou o Brasil na vanguarda tecnológica do mundo no setor de combustíveis, aproveitando uma qualidade natural do território brasileiro, que grande parte dele é propício para a plantação de cana, aproveitou isso para fazer combustível da cana, né? Ou seja, de forma a superar a dependência que o Brasil tinha na época da importação do petróleo, dependência que hoje já não temos, porque por conta dos investimentos da Petrobras, ou seja, de uma empresa estatal, descobrimos o pré-sal, por exemplo, né? Ampliamos bastante a nossa produção de petróleo, que hoje, infelizmente, está servindo para sustentar o desenvolvimento nos Estados Unidos, na Europa e na China, e não no Brasil, como deveria ser. Mas quem descobriu o pré-sal não foi nenhum empresário privado, não, né? Não foi o Hermílio de Moraes que descobriu o pré-sal. Não foi o Jorge Lema que descobriu o pré-sal. Não foi o velho da Havan, aquela estátua da liberdade cafonérrima, que descobriu o pré-sal, né? Quem descobriu o pré-sal foram os técnicos da Petrobras, uma empresa estatal, né? E que, se a Petrobras fosse privatizada, todos esses técnicos rodariam, porque quando uma empresa é privatizada, o setor de pesquisa, que é o que agrega valor e conhecimento, fica tudo no país sede da empresa que comprou, né? Então, por exemplo, se a Shell comprar a Petrobras, o setor de pesquisa vai ficar todo na Holanda. O setor de pesquisa brasileiro, nos ramos de petróleo, que é um dos mais sofisticados do mundo, através do SEMPES, vai todo ser desmontado, né? Se a gente, de fato, tivesse uma consciência cívica, uma consciência cidadã no Brasil, ao invés das pessoas baterem continência para a Estátua da Liberdade da Havan, as pessoas tinham que bater continência para a Petrobras, né? O povo brasileiro tinha que chegar em frente à Petrobras e bater continência para ela, né? Aliás, fica até uma dica para uma manifestação de esquerda, que é claro que o que depender do PT jurídico, o que depender do PSOL, nunca vai acontecer. Fazer uma manifestação de esquerda para levar os militantes para baterem continência para a Petrobras. E tirar a foto, botar o Ricardo Stuckert para tirar a foto disso e divulgar por aí, né? Então é uma dica, né? Mas, infelizmente, no que depender de grandes partes da esquerda brasileira, isso não vai acontecer. É mais fácil a esquerda brasileira bater continência para o Jorge Soros que para a Petrobras, né? Lamentavelmente. Mas fica uma dica, para produzir uma imagem simbólica da resistência brasileira contra o entreguismo, levar as pessoas para baterem continência em frente à Petrobras, né? Porque o Brasil deve muito à Petrobras. Aí fica esse papo furado aí, porque a Petrobras suga os impostos do Brasil. Não, a Petrobras é uma empresa
é uma empresa de capital misto de direito privado. O orçamento da Petrobras é desvinculado do orçamento da União. Não é a Petrobras que depende dos impostos da União, é o contrário. O orçamento da União, o orçamento brasileiro é que depende da Petrobras, já que a Petrobras é a maior pagadora de impostos do Brasil. Nenhuma empresa paga tanto imposto no Brasil quanto a Petrobras. Então, se ainda tem um hospital público, se ainda tem uma educação pública, se ainda tem uma universidade pública, o povo brasileiro tem que agradecer à Petrobras, porque é do dinheiro da Petrobras que saem os investimentos para o que ainda resta de saúde, de educação, de segurança no Brasil. E a Petrobras é o quê? Petrobras é energia, né? Petrobras é a empresa de energia. Por isso que é importante. A Petrobras tem que ser 100% estatal, né? Porque lida com um setor estratégico, que é energia, combustíveis, né? Não só isso, fertilizantes, petroquímica, enfim, vários tipos de atividade. Aliás, a Petrobras tinha que entrar também no setor automobilístico também. A Petrobras tinha que fazer a sua própria marca de carro, né? Aproveitar que produz combustível para produzir os motores do carro e também produzir os carros. Imagina, uma montadora, a Petrobras também virar uma montadora nacional, né? A Petrobras produzir carro elétrico, por exemplo, imagina que coisa, né? Que desenvolvimento. Mas para isso a gente precisa ter uma visão nacionalista. O Estado brasileiro precisa ser orientado de uma forma nacionalista, não de uma forma liberal e entreguista, como está sendo feito hoje. Todas essas conquistas do Brasil no século XX fizeram parte de um projeto nacional de desenvolvimento liderado pelo Estado para ampliar o controle nacional da energia e a oferta energética com o objetivo de incrementar o trabalho e a riqueza nacionais, de fortalecer o Brasil e assim prover uma melhor qualidade de vida para a maioria da população, né? E, infelizmente, que tudo isso esteja sendo rifado na Bolsa de Valores, que a materialidade social de tudo isso esteja sendo convertida em dinheiro para meia dúzia de financistas, significa o sequestro do passado, do presente e do futuro do Brasil pelos detentores do dinheiro e pelas potências imperialistas. O Brasil, infelizmente, está virando um país sequestrado e que, a continuar nessa tendência, mais cedo ou mais tarde, vai ser esquartejado e balcanizado, né? Só o nacionalismo e o desenvolvimento nacional conduzido pelo Estado podem impedir que o Brasil seja africanizado. Muito bem, Felipe Quintas. Muito obrigado pelo seu comentário aqui hoje, né? É uma questão fundamental falar de energia, e a energia foi uma das razões principais para o golpe no Brasil. A gente fica aguardando a sua volta, então, na próxima segunda-feira. Muito obrigado, que todos tenham uma boa semana.